Oi, terceira fase A, tudo bom? Aqui é a professora Júlia, essa é a nossa primeira aula de ciências. Eu espero que vocês compreendam bem o conteúdo através dessa explicação, tá bom? Nosso primeiro tema é sobre as expedições científicas pelo Brasil. Então, vamos começar a entender o que são expedições científicas, né? Entre os séculos XVIII e o século XIX, houveram várias expedições científicas pelo Brasil para desbravar, conhecer o Brasil, né? Conhecer a vegetação, o clima, o relevo, conhecer também sobre as plantas nativas brasileiras, conhecer sobre os animais nativos. Então, assim, à medida que a gente foi tendo um desenvolvimento tecnológico, o acesso às informações ficou mais fácil. Mas naquela época eles não tinham tecnologia, eles não tinham computador, não tinham celular. Então todos os registros eram feitos à mão, através de desenhos, escritas, né? Isso é muito interessante, porque entre esses séculos XVIII a XIX, muitos registros foram feitos, né? Muitos cientistas viajaram pelo Brasil para obter informações sobre o território, conhecendo a fauna, a flora, a população, a cultura, vendo onde tinha saneamento básico, onde tinha saúde, quais as doenças típicas daqui. Então, essas expedições científicas, elas foram realizadas no Brasil e eram viagens muito longas, com grupos de muitas pessoas, né? Eram expedições organizadas, financiadas com verbas de diversas instituições, tinham o objetivo de conhecer o território inexplorado do Brasil. Quem financiava essas expedições, na verdade, na maioria das vezes, eram os países que tinham interesse em conhecer as riquezas do Brasil, né? Conhecer as riquezas do continente novo, que ainda era inexplorado. Então, quem financiava a maioria dessas expedições eram os países europeus, Portugal, Espanha, Holanda. E essas áreas inexploradas, né? Os cientistas tinham maior interesse em conhecer. Então, muitos esforços eram feitos para identificar, registrar cada planta, conhecer como cada planta era, como funcionava, para que servia, como os animais eram, os tipos de animais. Tudo isso ia sendo catalogado à mão em livros. Esses registros hoje estão em museus, em grandes bibliotecas também, como registro do começo, né, do início da colonização no Brasil. E havia muitas vezes interesses também diplomáticos de aproximar os governos. Os registros da época são poucos em fotografia, porque não havia na época, né? Não tinha tecnologia, então a maioria são pinturas. No século XX, com o território sendo mais explorado, ficando mais conhecido, surgiram novas expedições. E essas novas expedições, elas foram chamadas de expedições sanitaristas. Por que sanitaristas? Porque foram realizadas com o intuito, né, de conhecer as doenças comuns nas regiões tropicais. Então, essas expedições sanitaristas, elas, além de integrar o território por meio de demarcação de fronteira, elas também visavam mapear as condições da saúde da população, estudavam para tentar combater e achar cura para as doenças comuns nessas áreas tropicais, doenças que não tinham na Europa, né? Naquela época, viajar pelo território brasileiro era muito difícil, não era fácil, né? Entrar no interior brasileiro, que era coberto por mata, era pouco conhecido, não tinha estradas, era muito perigoso. Então, havia muitas dúvidas sobre o que iam encontrar pela frente. Eles faziam deslocamento de um lugar para o outro no lombo de cavalo, de burro, de carga, iam conhecendo as doenças tropicais, tendo contato com índios. Nem sempre os índios eram simpáticos, né? Às vezes eram hostis, haviam conflitos entre os pesquisadores e os indígenas que não queriam eles lá, né? Outros aventureiros em busca de riqueza também não queriam esses estudiosos no Brasil. Muitos registros, né, eram muito precisos para a época, muito bem feitos. Eram feitos através de desenhos, de pinturas, de anotações. Existiam pouquíssimos mapas naquela época. E embora essas expedições sanitaristas contassem com melhores condições técnicas, né,
havia uma precariedade muito grande, né? Não haviam estradas, as doenças eram um obstáculo muito grande. Mesmo assim, essas expedições continuaram durante o século XIX inteiro, né? Relativamente, eram complexas, eram complicadas, mas foram acontecendo. Inúmeros cientistas e estudiosos documentaram as espécies, desculpa, as paisagens, também os povos que haviam nesse lugar. Então, várias tribos indígenas foram documentadas nessa época também. Havia muitos profissionais, muitos escravos que cuidavam dos serviços básicos, como a alimentação, abertura de trilhas no meio do mato. E as expedições seguiam explorando, né? Fazendo a parte dela. Tudo ia sendo documentado em vários documentos que iam sendo produzidos. E como eu disse, que hoje estão em museus, em bibliotecas. Uma das viagens mais importantes da época foi a viagem desses dois caras que vocês estão vendo, que foi Spikes e Martius. Carl Friedrich Philipp Martius, que era botânico, e o zoólogo Johann Baptist von Spikes. Então, a gente pode falar Spix e Martius, né? Então, o botânico Martius e o zoólogo Spix chegaram ao Brasil em 1817, junto com a comitiva de Dona Maria Leopoldina, né? Que era a grã-duquesa austríaca, que veio para se casar. Maria Leopoldina veio para o Brasil para casar com Dom Pedro I. Então, Spix e Martius vieram com Maria Leopoldina, né, eram ligados à realeza. E eles traziam orientações para coletar e registrar os animais, a fauna, a flora, as plantas, os recursos minerais do Brasil. E essa expedição de Martius e Spix, como ficou conhecida, né, saiu do Rio de Janeiro e andou mais de 10 mil quilômetros dentro do território brasileiro. Imagine, naquela época, sem carro, com a mata fechada, sem estrada, você andar 10 mil quilômetros dentro do território brasileiro. Foi muita coisa. Essas fotos que vocês estão vendo são registros de desenhos e pinturas feitas por eles na época, mostrando como era o Brasil. Eles passaram por São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. Essa expedição durou 2 anos e 11 meses. E esses especialistas, eles voltaram para a Europa com uma vasta coleção de plantas, de animais, de minerais, né? Aqui essa parte vermelha é toda a área em que eles viajaram. Então, eles voltaram para a Europa com a riqueza de coisas, plantas, animais, minerais, objetos de várias tribos indígenas diferentes. E houve muitos resultados dessa expedição de Spix e Martius, né? O material coletado durante essa expedição fez várias obras. Eles fizeram Viagem pelo Brasil, que conta como aconteceu a viagem. Escreveram História Naturalis Palmaro, que é sobre as palmeiras do Brasil, que era o interesse de Martius. Escreveram também o livro Flora Brasiliensis, que são 15 livros, 15 volumes, com mais de 22 mil espécies vegetais brasileiras catalogadas. Ainda hoje é considerado o mais completo florístico levantamento do Brasil, né? É um mapa da vegetação brasileira sobre as espécies amazônicas, da caatinga, da Mata Atlântica e do Cerrado. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem, façam um exercício e qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijo!